Eu acho que uma das coisas que mais faz a gente gostar de How I Met Your Mother é a identificação. Como cada um dos personagens a gente consegue se identificar ou identificar alguém no nosso grupo de amigos. Porque é isso que traz essa proximidade com a gente, né? E todo grupo de amigos tem uma Lily. Quem é a Lily? É aquela que é a mãe. É aquela que cuida de todo mundo, que tem que ser sempre a voz da razão, que tem que ser sempre a cabeça, que tem que sempre colocar o pé de todo mundo no chão, que tem que sempre dar bronca em todo mundo. Que grupo de amigos que não tem essa pessoa? Você é a Lily no seu grupo de amigos? Ou, nesse momento que eu tava falando, você pensou, putz, realmente tem um amigo meu ou tem uma amiga minha que é sempre a mãe ou sempre o pai ali do grupo. Então pega esse vídeo e manda pra essa pessoa, fala, ó, tá falando de você nesse vídeo aqui. E se por acaso você recebeu esse vídeo, é porque a pessoa que te mandou te identifica como a mãe ou o pai, no caso, do seu grupo de amigos. Mas todo grupo precisa de uma Lily para poder funcionar. É a cola que mantém todo esse grupo unido e é por isso que hoje o vídeo é todo sobre a Lily Aldrin. Até porque se eu não faço um vídeo dela, vai que ela dá aquele olhar de você está morto pra mim também, né? Não quero que isso aconteça. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e estamos no quarto vídeo, na verdade, aqui da semana How I Met Your Mother. É que se por acaso você caiu aqui de paraquedas e não faz ideia do que tá acontecendo, tá rolando aqui no canal a semana How I Met Your Mother, que eu tô postando 5 vídeos durante uma semana, só falando de How I Met Your Mother, cada vídeo focando em um dos personagens do elenco principal. E no domingo agora, dia 23, às 3 horas da tarde aqui no canal, vai ter uma live especial sobre How I Met Your Mother, onde terei eu e mais 5 convidados falando só sobre essa série, sobre o quanto a gente ama e, é claro, sobre alguns temas polêmicos envolvendo How I Met Your Mother. Então eu preciso da participação de vocês, porque vai ser uma live legendária e histórica, já que é a primeira vez que eu vou fazer uma live com convidados online, é claro, né, por causa da pandemia, mas é a primeira vez que eu vou fazer uma live com convidados aqui no canal. Então você precisa fazer parte dessa história. Então se inscreve, deixa seu like, ativa os sininhos para você não perder, mas também para ter certeza que você vai participar dessa live, coloca aí na agenda do seu celular no despertador, domingo, dia 23, às 3 horas da tarde, eu conto com você. E os convidados eu tô revelando um a um no final de cada um desses vídeos. Eu já fiz o vídeo do Ted, da Robin e do Marshall, e em cada um desses vídeos eu revelei um convidado, e no vídeo de hoje eu vou revelar mais uma. E quem tá acompanhando o vídeo a vídeo, vocês estão vendo que tá uma bagunça aqui, né? Desculpem, gente. Eu sei que eu falei que ia postar de segunda a sexta, mas segunda eu não conseguia, e terça eu postei 2 vídeos, aí quarta eu não conseguia, aí postei um quinta, e tô postando um hoje, e vou postar o do Barney amanhã, no sábado, tá? Já que tinha um dia vago, então vou postar o da Lily hoje, que é sexta, amanhã, sábado, tem o do Barney, e domingo a nossa live. Fechou? Ficou um pouquinho bagunçado, desculpem, mas deu um pouquinho mais, na verdade deu muito mais trabalho do que eu esperava esses vídeos, mas pelo menos eu tô gostando do resultado, eu espero que vocês também estejam. Então agora chega de enrolação, chega de eu falar demais, já dei muita desculpa aqui, vamos ao que interessa, falar um pouco sobre a vida da Lily Aldrin, ela que também é conhecida como a Senhora Incrível e também como a juíza oficial da aposta do tapa. Ela nasceu no dia 22 de março de 1978 no Brooklyn, ali mesmo em Nova York. Ela é a primeira que eu falei até agora das 4, que é uma nova-iorquina original. Ela é filha do Mickey Aldrin e da Janice Aldrin, só que ela não tem irmãos, ela é filha única. Algumas coisas sobre a Lily que não é citado, mas já foi mostrado na série, no currículo dela. Ela é fluente em italiano, ela é certificada para ensinar inglês em escolas como segunda língua, ela é proficiente em Photoshop e tem conhecimentos em Quark e em Java. Agora sim, vamos começar a falar sobre a vida dela, começando ali pela infância, que não é revelado muito bem a idade, mas grande parte da infância dela ela foi criada pelo pai, pelo Mickey, porque a mãe dela trabalhava em 2 empregos na época e ficava muito tempo fora de casa. E isso durou até ela entrar no jardim de infância, ali na escola pela primeira vez, quando o pai dela decidiu começar a apostar em jogos para matar o tempo enquanto ela estava na aula. Mas aí ele acabou se viciando e se distanciando da filha. Em 1988, quando a Lily tinha 10 anos, ela fez aulas de balé e fez aulas de ginástica também, ainda que o pai dela não estivesse acompanhando em nenhuma das duas. Ainda nessa época da infância, mas não é revelada a idade, a Lily tinha um cachorro chamado Bean, que costumava deixar o seu cocôzinho ali escondido pela casa, mas a Lily sempre descobria pela carinha que ele fazia. Já em 1994, quando a Lily estava no ensino médio, ela era muito temida por todo mundo, sendo conhecida por sua fama de durona. Nessa mesma época, por exemplo, ela soltou um pum na aula lá no meio da escola e culpou o amigo dela, o Michael, que ficou conhecido por causa
causa disso como Gasser. E também nessa época ela começou a namorar o Jeff, que ela não gostou do nome dele e começou a chamar ele de Scooter. Apesar disso, quando ele aparece no casamento, ele fala que o nome dele é Bill, então tem uma pequena inconsistência no nome do namorado dela dessa época. No dia 4 de julho de 1995, ela venceu um campeonato de comer hot dogs, comendo um total de 29 unidades em apenas 8 minutos. Já um pouco mais pra frente, em 1996, ela entrou na Universidade Wesleyan, quando ela tinha 18 anos de idade. Lá ela conheceu o Marshall naquela festa de orientação dos novos alunos e gostou dele na hora. Então ela decidiu quebrar o próprio aparelho de som e procurou em vários dormitórios da faculdade até encontrar o Marshall para pedir ajuda dele. Ainda no começo do namoro, em 1996, a Lily perdeu a virgindade dela com o Marshall, ainda que talvez já tenha feito outras coisas com algum ex-namorado, o que levantou uma certa discussão se ela perdeu ou não a virgindade com ele. Em março de 1998, a Lily tinha saído de férias e quando ela voltou, ela decidiu surpreender o Marshall trazendo uma caixa de cerveja local para ele e acabou também sendo surpreendida quando ele foi buscar ela no aeroporto. E assim, eles iniciaram uma tradição que durou até onde a gente sabe, para sempre. Ainda no ano de 1998, ela chegou a falar pro Ted uma vez que eles estavam comendo um sanduíche que ela queria ganhar um forninho elétrico da mãe dela quando ela era criança, mas ela ganhou um jogo de Lego, porque a mãe dela era feminista e não queria que ela se conformasse com o papel tradicional da mulher na sociedade. Também em 1998, na época da faculdade, ela fez uma pintura do Marshall pelado para um trabalho de nu artístico, porque o Marshall não queria que ela visse outro homem pelado nessa época, o que rendeu um belo quadro para o McLaren's Pub alguns anos depois. Até que chegou os anos 2000, quando a Lily se formou em História da Arte, mas ela não seguiu a carreira logo de início. Em 2002, a Lily e o Marshall começaram as suas apostas de longa data na vida dos amigos, começando com a aposta de que o Ted quebraria as pernas esquiando sem nunca ter feito aulas. Bom, ele não quebrou as pernas, e a Lily acabou perdendo essa primeira aposta que eles fizeram. Em algum momento entre a formação dela na faculdade e o início da série, que não é citado ainda, ela começa a trabalhar como professora do jardim de infância. Também nessa mesma época, ela aluga o seu próprio apartamento em Nova York, apesar de a gente ter visto muito pouco sobre esse apartamento dela. Em 2003, mais ou menos, ela fez uma primeira aula de karatê no Super Kicks e acabou apanhando para um dos alunos que ainda era uma criança. Ainda nesse outono de 2005, pouco tempo depois do noivado, ela se mudou de vez para o apartamento do Marshall e do Ted quando ela descobriu que o apartamento dela tinha virado um restaurante chinês, já que ela não ia lá há mais de 3 meses. Mas até que chegou maio de 2006, a Lily decidiu terminar o noivado para ir em busca do sonho dela de trabalhar com arte, que até então ela nunca tinha conseguido nada na área, e acabou se mudando para São Francisco. E ela ficou lá em São Francisco mais ou menos entre maio e agosto desse ano de 2006, só que ela acabou não alcançando nada do que ela estava buscando, tendo sido muito criticada pelos trabalhos que ela fez e ficou muito arrependida. Já ali por agosto de 2006 ela volta para Nova York, mas o Marshall não aceita ela de volta logo de cara porque ele ainda estava bem magoado e precisava se descobrir um pouco sozinho. Nessa época ela ficou muito mal e acabou entrando na fossa e viciou na música Fly da banda Sugar Ray e decidiu fazer uma tatuagem em homenagem a essa banda, mas graças ao Gary Blauman ela acabou desistindo de fazer toda aquela tatuagem enorme e acabou só com a metade de uma pequena borboleta. E nessa volta para Nova York ela ainda estava desempregada, então começou a buscar uma nova paixão profissional. Tentou trabalhar em várias coisas como bióloga marinha, apicultora e até garçonete, chegou a trabalhar com o Ted também, mas no fim das contas voltou a trabalhar como professora do jardim de infância. Bom, se você está assistindo todos os vídeos da semana How I Met Your Mother, você sabe porque eu estou fazendo essa pausa nesse momento do vídeo, né? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Para falar um pouquinho dessa camiseta maravilhosa que eu estou usando. É claro que a camiseta não deve aguentar mais aparecer aqui nos vídeos, porque eu estou usando ela há uma semana. Calma, relaxa que não tá fedendo. Mas eu preciso fazer aquela pequena propaganda aqui, porque eu sei que vocês devem ter olhado para essa camiseta e falado, nossa, que camiseta top. E eu entendo vocês, porque toda vez que eu visto ela, eu penso a mesma coisa. Essa camiseta foi bordada pela minha esposa, a Bia, e ela atende lá no Instagram, @mariapontilhada. Ela trabalha bordando camisetas, blusas, eco bags e vários trabalhos maravilhosos que ela faz, com bordados de filmes, de séries, de frases, músicas, imagens de internet, enfim. Use a sua criatividade ou use a criatividade dela. Dá uma conferida lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Conheça o trabalho dela, que é maravilhoso. Ela entrega pro Brasil inteiro através do correio. Para quem mora em São Paulo, dá para combinar a entrega em estação de trem e metrô também, para ficar um pouquinho mais fácil. Ou seja, se você mora no Brasil, você consegue ter uma camiseta dessa se você quiser. Você pode ter uma igual a essa, você pode ter algumas outras que ela já fez também, você pode ter uma ideia exclusiva sua, você pode usar uma dessa para dar de presente para alguém que é fã de How I Met Your Mother ou de alguma outra série também. Faça do jeito que você quiser, mas eu garanto para você que independente de qual for a sua ideia ou o seu pedido, você não vai se arrepender, porque o trabalho é maravilhoso e eu não tô falando isso só porque ela é minha esposa, porque o trabalho é realmente muito bom. Então não deixa de seguir lá no Instagram, aqui ó,
Maria Pontilhada, o link tá aqui na descrição. Já desce agora, já clica, já segue e manda mensagem para ela na DM. Se você for fazer um pedido, fala que você veio aqui pelo canal, beleza? Agora vamos voltar a falar um pouquinho mais da Lily. Em novembro de 2006, ela fica sabendo que o Marshall marcou um encontro com outra mulher e não aguenta essa ideia e tenta sabotar o encontro dele. Depois disso, eles conversam, se acertam e acabam voltando a ficar juntos. Poucos dias depois, eles viajam para Atlantic City com os amigos para poder se casar em um cassino, mas acabam sendo recusados para casar naquele mesmo dia e acabam casando em águas internacionais em um barco. Apesar de na hora eles terem desistido da ideia, o capitão casou eles mesmo assim, só que eles pediram para descasar logo em seguida e eles ficaram casados por 10 a 12 segundos mais ou menos. Mas pro final desse ano, no Natal de 2006, a Lily finalmente ganhou seu tão sonhado forninho elétrico do Marshall depois que ele recebeu uma dica do Ted que lembrou daquela conversa lá na época da faculdade. Passado alguns meses, chegamos no mês de maio de 2007, quando o Marshall e a Lily se casaram mais 2 vezes. Primeiro ao ar livre, só com os amigos mais próximos e um violão de fundo, como eles sempre sonharam, e o Barney fazendo a cerimônia, e depois se casaram na igreja com todos os convidados. Alguns meses depois do casamento, em novembro de 2007, ela e o Marshall compraram um apartamento em Dawes Tripla, que foi vendido pela Janice de Friends. E mesmo com juros muito altos por causa das dívidas do cartão de crédito dela, eles decidem comprar o apartamento. O que só piora quando eles descobrem que o apartamento ficava num bairro no caminho do vento do tratamento de esgoto, que em inglês, se encurtar essa frase, fica o nome do bairro, Dawes Tripla. E pra piorar, depois eles descobrem que o apartamento era torto. Já ali pela primavera de 2008, a Lily vendeu seu primeiro quadro profissionalmente para um casal gay sem filhos, só que essa venda aconteceu por causa da moldura que tinha no quadro. Mas logo em seguida, com a ajudinha de um esforço do Marshall, que estava culpado por não acreditar no potencial dela, a Lily descobriu um novo talento e começou a vender quadros para consultórios veterinários graças ao efeito calmante que a arte dela tinha em cachorros. Já no outono de 2008, a Lily e o Marshall finalmente se mudam para o novo apartamento, depois de todo o trabalho e todo o dinheiro que eles gastaram para reformar e resolver aquele problema do apartamento ser torto. Algum tempo depois, ali pelo inverno de 2009, a Lily quebra o seu próprio recorde e dessa vez consegue comer 33 hot dogs no tempo de 8 minutos. Em setembro de 2010, ela e o Marshall decidem começar a tentar engravidar, depois que ela recebe um sinal do universo e encontra o doppelganger do Barney, que era o último que faltava na turma. Nesse mesmo dia que eles tomaram essa decisão, a Lily fumou seu último cigarro na vida. Pouco tempo depois, no outono de 2010, a Lily voltou lá no Super Kicks para reencontrar o seu nêmesis no karatê e buscar vingança. Até que finalmente na primavera de 2011, a Lily e o Marshall descobrem que ela conseguiu engravidar. E assim como eu comentei no vídeo do Marshall, isso aconteceu entre abril e maio de 2011 mais ou menos. Guardem essa informação para daqui a pouco. Um pouco mais para frente, no outono de 2011 mais ou menos, ela indica um quadro de elefante para o capitão comprar, só que ele desdenha da opinião dela porque ela é só uma professora do jardim de infância, o que deixa ela muito mal e faz ela roubar um cinzeiro de cristal da casa dele. Nesse mesmo outono, ela e o Marshall se mudam para o subúrbio numa casa dada pelos avós da Lily, para que eles tenham um lugar um pouco mais espaçoso e tranquilo para criar o filho deles. Só que logo no início de 2012, ela e o Marshall voltam para Nova York depois que o Ted cede o apartamento para eles, já que o Ted não estava feliz no apartamento e a Lily e o Marshall não estavam mais felizes morando longe de todo mundo. E aí, em maio de 2012, nasce o primeiro filho da Lily e do Marshall, o Marvin Wait For It Erickson. E sim, o Marvin nasceu mais ou menos um ano depois que a Lily engravidou. Foi uma pequena falha de roteiro aqui. Alguns meses depois, ali pelo inverno de 2013, a gente descobre que o capitão comprou aquele quadro de elefante que a Lily indicou, mesmo tendo desdenhado da opinião dela. E ele conseguiu revender o quadro por 4 milhões de dólares, o que fez ele enxergar o talento dela para arte e ele acaba oferecendo para ela um emprego de consultora de arte dele, que ela aceita na hora e começa finalmente a seguir a carreira dos sonhos dela. E graças a isso, na primavera de 2013, a Lily recebe o convite do capitão para ir para Roma e ficar lá trabalhando por 1 ano com ele. Ela reluta um pouquinho porque tem medo de falhar, já que ela ainda está iniciando nessa carreira, mas no fim, com uma ajudinha do Marshall também, ela acaba aceitando. No dia 26 de abril de 2013, a Lily inicia uma briga de espadas com a Robin. Elas duas acabam sem querer quebrando a garrafa de whisky Glen McKenna de 30 anos do Ted e do Marshall. No dia 24 de maio de 2013, a Lily começa a ir lá pro casamento da Robin e do Barney com o Ted, de carro. Só que ela discute com ele e decide começar a ir de trem. E lá ela conhece a Tracy pela primeira vez. No dia 25 de maio de 2013, ela descobriu que estava grávida pela segunda vez. Ela já estava um pouquinho desconfiada, mas depois de uma briga com o Marshall, ela foi até a casa do capitão
capitão para poder fazer o teste e descobrir o resultado positivo. No dia 26 de maio de 2013, que é o dia do casamento, e depois dessa descoberta da gravidez, ela decide desistir de ir para a Itália até para dar uma amenizada na briga com o Marshall, que tinha aceitado o emprego de juiz sem ter consultado ela. Mas algum tempo depois, o Marshall descobre a gravidez dela, se arrepende da briga e decide desistir do cargo de juiz para acompanhar a Lily no sonho dela lá em Roma. E nesse mesmo dia, a Lily e o Marshall aproveitam o casamento do Barney e da Robin para renovar os votos de casamento que eles fizeram lá na época do casamento deles. Logo depois que o casamento passa, eles acabam viajando para a Itália e ficam lá por um ano. Até que chega maio de 2014, a gente vê que eles ainda estão por lá e conhecemos a já nascida Daisy, que é a segunda filha do casal. Isso provavelmente significa que a Daisy nasceu por lá mesmo, em Roma, e se tornou uma cidadã italiana. 2 anos depois, em maio de 2016, a gente vê uma nova reunião entre os amigos, quando é revelado que a Lily está grávida pela 3ª vez, mas não é revelado nem o nome da criança e nem se é um menino ou uma menina. 3 anos depois, lá em 2019, ela e os amigos se reúnem de novo para assistir à tradição deles Robôs versus Lutadores, que é o mesmo dia que todo mundo descobre que o Barney vai ser pai. No ano seguinte, em 2020, ela e o Marshall se reúnem com todo mundo pro dia do casamento do Ted com a Tracy. Nesse dia, ela vence aquela aposta do Marshall que eles tinham feito sobre o futuro do Ted com a Robin. Ela tinha apostado que eles não ficariam juntos e aí ele acabou pagando essa aposta para ela. Ainda no ano de 2020, a Lily participa de um reencontro da turma da faculdade, 20 anos depois, e fuma um baseado com o Marshall e com o Ted, que inclusive eu esqueci de falar isso no vídeo deles dois. 10 anos depois, a gente vai lá para 2030, quando a Lily e o Marshall levam o primeiro filho deles, o Marvin, no primeiro dia de aula na Universidade Wesleyan, onde eles também estudaram. Nessa época, o Marvin devia ter uns 18 anos de idade, mais ou menos, que é a mesma idade que o Marshall e a Lily tinham quando entraram nessa mesma faculdade. E também em 2030 a gente tem uma cena deletada que é interessante, porque no final da série o Ted foi atrás da Robin e eles terminaram a história dos dois juntos. Logo, a aposta da Lily com o Marshall teve uma reviravolta e o Marshall acaba vencendo e a Lily paga a aposta de volta para ele. E assim a gente termina a história da Lily por aqui. Eu sei que ela aparece em outros momentos também no futuro do Marshall, mas eu quis mais resumir as coisas que aconteceram na vida dela, né? E por isso que parece que o vídeo dela deve ter ficado mais curto que o dos outros, e por isso também eu tenho a pequena sensação de que eu devo ter esquecido alguma coisa. Mas acontece porque eu esqueci coisa no vídeo dos outros também, então é normal. Então já que estamos chegando no finalzinho do vídeo, aquele padrão, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha da Lily. Enquanto isso, lá vai aqui a revelação da 4ª convidada que vai participar com a gente na live domingo às 3 horas da tarde aqui no canal. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tassiana Neri do canal Fala Tassi e nesse domingo eu vou estar aqui no canal do Luke pra gente falar sobre How I Met Your Mother e eu já adianto que eu sou time Tracy e eu defendo o final de Tracy. E você, se é time Tracy ou time Rob? E assim já temos 4 viciados em How I Met Your Mother revelados aqui, contando comigo 5. E amanhã, no sábado, no vídeo do Barney, teremos a última revelação para vocês da 6ª participante que estará com a gente na live. Além de você, é claro, porque eu sei que você vai estar lá. Você que é fã de How I Met Your Mother tem que participar dessa live. Posso contar com vocês? Então fechou, então já deixa seu like aqui, se inscreve clicando aqui nessa bolinha se você ainda não é inscrito nesse canal e vem assistir outros vídeos que eu vou deixar desse lado. Aqui em cima tem a playlist com os vídeos de How I Met Your Mother. Se você já assistiu todos esses dessa semana, tem vários outros que eu já fiz com várias outras explicações do abacaxi, da faculdade do Marshall, do Grinch, que o Ted chama a Lily também. Tem um monte de coisa aqui muito legal. Clica aqui e vai lá assistir. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!